Mas aí, retomando. Na verdade, um pórtico, ou quadro plano, que a gente chama, ele é a combinação de barras. Barras inclinadas, barras horizontais, barras verticais, e o conjunto dessas barras é o que a gente chama de quadro plano. Então, quando você tem um quadro plano, o procedimento que você vai calcular esse quadro plano, os esforços, é o mesmo que você usa para suas vigas. A única diferença é que você tem que se posicionar em relação a cada barra dessa de forma diferente. Então, quando você vai iniciar a resolução de um quadro plano, a primeira coisa que recomenda é você se posicionar internamente dentro desse quadro para você fazer um tracejado em cada barra dessa de forma a identificar o que é fibra inferior e o que é fibra superior. Então, quando você está dentro, que você olha internamente para esse pórtico, o que tem dentro desse pórtico, a gente faz um traçado para identificar que para aquela barra, o que está embaixo, nesse caso aqui da barra 1, é a minha fibra inferior. Para essa outra minha barra na horizontal, essa parte de baixo é a minha fibra inferior. E para essa outra barra aqui, essa parte de dentro, interna, é a minha fibra inferior. Eu preciso fazer essa marcação de forma a saber me posicionar, olhando para essa barra, para saber o esforço, se ele é positivo ou negativo, com aquelas convenções que a gente já conhece lá de estabilidade. As minhas seções chaves, elas já estão aqui muito bem definidas, lembrando que teve encontro de barras é uma seção chave, tá? Mesmo que não exista uma carga ali aplicada, mas basta ter um encontro de barras, ali é uma seção chave. Então aqui já está tudo nomeado, as minhas seções chaves, e agora eu preciso só fazer a determinação das minhas reações de posse desse carregamento aqui através daquelas três equações de equilíbrio da estática. As equações continuam a mesma lá de vigas isostáticas, não mudou nada. É só fazer a determinação dessas minhas reações. Eu tenho aqui posicionado as reações e lembrando que essas minhas barras aqui, elas vão ser numeradas, tá? Além de eu ter nomeado as minhas seções, eu numerei as minhas barras, porque quando eu for determinar o esforço de cada uma, eu vou fazer isoladamente, barra por barra. Continuando, aí eu tenho aqui, olha, como eu me posicionei internamente é a forma que eu vou fazer a análise dessa minha barra. Para o esforço normal, na minha barra 1, eu estou olhando para ela, o que tiver carga neste sentido aqui é o que provocará esforço normal para essa barra. 2 será as cargas que estão na horizontal, que provocarão esforço normal na minha barra 2. Para minha barra 3, as cargas que estão neste sentido aqui, ou seja, na vertical, é que provocará o meu esforço normal. Barra 1, aí eu comecei a análise da minha barra 1. A minha primeira seção, eu tenho 3 seções chaves na minha barra 1. Então, vou fazer a determinação do meu esforço normal nas seções chaves. Em A, eu tenho uma carga aplicada em A. Mesmo sendo zero, eu vou me habituar a fazer aquele antes e depois, para a gente não perder o costume e padronizar a nossa forma de resolver. Então, em A, eu tenho uma carga que provoca esforço normal em A, mesmo ela sendo zero aqui, a gente está fazendo antes e o depois, só para se habituar, tá? Ou seja, eu não tenho carga aqui, apesar de ser um apoio, a reação é zero, não tem a carga. Mas eu vou fazer o antes e o depois, porque em algum outro momento vai ter um apoio desse, vai ter carga, e você pode querer fazer só num ponto e vai estar errado. Só um ponto não, só na seção chave. Então, aqui o antes de A é zero e o depois de A é zero. Tá? E a gente, na seção que está se analisando, olhando sempre para a esquerda. Bom, então, continuando aqui, o esforço para minha barra 1, né? Eu encontrei a minha seção chave primeiro A, o antes e o depois, porque tem uma carga aplicada em A que provoca esse esforço, apesar dela ser zero, como a gente já observou sobre isso. Continuo caminhando aqui sobre a minha barra até chegar na minha próxima seção chave, que é B. Em B, não existe nenhuma carga aplicada em B que provoque esforço normal. Veja bem, que provoca. Nós temos uma carga de 30 kN em B, mas em relação a essa barra, ela não provoca esforço normal. Então, não preciso fazer o antes e o depois. Basta calcular o momento, o esforço normal em B.
Tá? Ora, se eu sair de uma seção, cheguei até a outra e não houve nenhuma interferência de um novo carregamento, o esforço nessa seção é o mesmo da anterior. Então, NB igual a zero. Continuo caminhando até a minha próxima seção-chave, que é C. Quando chegar em C, por ser encontro de barras, eu vou fazer o antes e o depois. O que a gente tinha até então era o seguinte: se naquela minha seção eu tiver uma carga que provoque esforço, que eu estou determinando, aí eu tenho que criar duas seções auxiliares, uma antes e uma depois, nesta seção. Só que em C não existe nenhuma carga aí que provoque esforço normal. Aí diz, então por que se criou o antes e o depois? Porque em encontro de barras eu também uso esse artifício. Eu crio duas seções auxiliares, uma antes e uma depois. Então aí é uma informação a mais. Na seção que eu estou analisando, se tiver a carga que provoca o esforço, eu crio uma antes e uma depois. E se, mais uma informação, for uma seção de encontro de barras, eu também vou calcular um antes e um depois. Vou criar as seções auxiliares antes e depois. Bom, se eu estava em B, saí caminhando, cheguei até em C antes e não houve interferência de carregamento, o C antes é zero. E o C depois, a minha seção depois, é uma seção que já está fora do meu porto, já está lá no espaço. Então, o esforço aí também será zero. Determinei para a barra 1 o meu esforço nas minhas seções chaves. Continuo seguindo para a minha barra 2. Na minha barra 2, ela está na horizontal e as cargas que vão provocar esforço normal para essa barra também estarão na horizontal. Aí eu tenho aqui, desculpe. Então tenho em C, primeira seção para minha barra 2, primeira seção chave para minha barra 2 é C. Ora, C é um encontro de barras. Então eu tenho que fazer o quê? Antes e depois. C antes e C depois. O antes é fora do meu elemento estrutural, então é zero. E o depois, aí eu me posicionei no depois e vou olhar para onde? Para a minha esquerda. Então vou olhar todas as cargas que estão na horizontal, porque para esta minha barra aqui, o que provoca esforço normal são as cargas que estão na horizontal. Então, eu me posiciono aqui em C e olho para a minha esquerda e vejo o que tem de carga na horizontal. Aí em C à esquerda é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o que está em C à minha esquerda. Só tem uma carga horizontal, que é essa daqui de quanto? 30 kN. Então, para esta minha barra aqui, essa de 30 kN está indo para onde? Em direção à minha seção que eu estou analisando. Se está indo em direção à minha seção que eu estou analisando, é o contrário do que eu convencionei como positivo. Então, este esforço normal em C depois é de menos 30. Menos 30, tá? Percebam que esta carga aqui, de 30 kN, quando eu estava analisando a barra 1, ela não provoca esforço normal na barra 1. Mas na barra 2, ela provoca esforço normal. Por quê? Porque em relação à barra 2, o que provoca esforço normal são as cargas que estão na horizontal. Ok? Por isso tem que ter muito cuidado na análise de barra a barra em relação às cargas, para saber se para aquela barra ela está provocando esforço normal. No caso normal, porque a gente está analisando normal. Tá? Então eu saio de C e vou caminhando até a minha próxima seção chave. Cheguei em D. D é encontro de barras. Então eu tenho que fazer o quê? O antes e o depois. Tá? E se nesse percurso aqui houve algum carregamento que provocou o esforço que eu estou analisando, aí altera-se o meu valor de esforço. Só que não houve nenhuma carga nesse trecho que provocasse esforço normal. Existe uma carga distribuída, mas essa carga distribuída, em relação a essa barra aqui, o que provoca é esforço cortante, não é esforço normal. Então, esforço normal em D antes, não houve nenhuma perturbação. Então, fica valendo o anterior. O anterior é quanto? Menos 30, ó. Menos 30.
Ah, mas eu não gosto de fazer assim essa análise, de pegar o anterior e ver se houve perturbação. Eu gosto de me situar na sessão e olhar tudo novamente. Não tem problema. Você se situa na sessão e olha tudo que está à sua esquerda e vê o que é que tem de carga à sua esquerda que provoca esforço normal. Para esta seção que provoca esforço normal são as cargas que estão na horizontal. E eu só tenho essa daqui, de 30. Está indo aonde? De encontro à seção. Indo de encontro à seção é diferente do que a gente convencionou como positivo. Então é negativo, menos 30. Está aqui. D antes é menos 30 e o D depois é fora do meu elemento estrutural. Isso vai dar quanto? Zero. De cara eu já sei zero. Sim, mas se eu quiser confirmar que realmente dá zero, então eu me posiciono na seção e olho tudo que está à minha esquerda. Tem essa aqui indo e tem essa aqui saindo. Menos 30 mais 30 dá zero. D depois é zero. Confirmado. Vou agora analisar minha barra 3. Para a minha barra 3, esta é a convenção agora de cargas que provoca esforço normal na minha barra 3. São as cargas verticais em relação à minha barra 3, tá? Então tá aqui, D é um encontro de barras, pertence à minha barra 3. Eu tenho que analisar o quê? O antes e o depois. O antes, estou aqui, é fora. Fora do meu elemento tem que dar zero, dá zero. E o depois é aqui, tá aqui. Minha seção depois de D. Na minha análise eu vou fazer o quê? Olhar todo mundo que está à minha esquerda dessa seção e o que provoca esforço normal. O que provoca esforço normal são as cargas nesse sentido aqui, ó, vertical. Ou seja, esta, que é zero, essa daqui não provoca esforço normal para essa minha barra e nessa seção, mas eu tenho uma carga distribuída aqui, ó, que é na vertical e que provoca esforço normal. A sua equivalente, que é quanto? 5 vezes 6, porque aqui é 6. 5 vezes 6, 30. Então eu tenho um equivalente dessa carga distribuída que vai provocar esforço normal em D nessa seção. 30, isso a gente já sabe. Positivo ou negativo? Está indo de encontro à minha seção. Indo de encontro à minha seção é negativo, porque só é positivo se estiver fugindo da seção. Então, eu tenho em D depois o valor de menos 30, que é quanto? 5 vezes 6, que é a equivalente dessa minha carga distribuída aqui, neste sentido. Saio de D depois e vou caminhando até a minha próxima seção, que é quem? E. Cheguei em E antes. D depois, caminhei até E antes, não houve nenhuma perturbação de carga, o esforço é o mesmo do anterior, menos 30. E no D e no E depois, zero. Ele teria que dar zero, porque o menos 30 aqui com esse mais 30 saindo do E depois é zero. Com isso eu terminei o esforço normal em todas as minhas barras. Basta agora traçar o meu diagrama de esforço normal, tá? Então ele está aqui, olha. Em A, antes e depois é zero. Em B, não tem o antes e depois, é só em B, é zero. E em C, também é zero, o antes e o depois. Isso na minha barra 1. Para a minha barra 2, aí eu tenho em C o antes é zero, o depois é menos 30, marquei. Em D, o antes, menos 30, marquei. O depois é zero. Aí eu saio do antes para o depois, encontro o antes e depois. Fechei o diagrama da minha barra 2, menos 30. Esse achuriado, gente, costumem fazer ele, que é muito interessante, é importante até, para chamar a atenção que o meu esforço vai ser medido neste sentido. Olha. Qualquer sessão que eu esteja nesta minha barra 2, o meu esforço normal, basta eu vir aqui e medir ele neste sentido. Não façam achúria inclinado, ou uns pontinhos, ou uma nuvem, ou o que quer que seja. Façam achúria no sentido perpendicular ao eixo da barra que eu estou traçando o meu diagrama. Quando chegou na minha barra 3, eu também tracei o antes e o depois de D,
o antes é 0, o depois é menos 30. Em E, o antes é menos 30, o depois é 0. Aí eu saí de 0 para menos 30, vou encontrar o seguinte, menos 30, fecho com 0. Tracei o diagrama, ó, é a Xúria, perpendicular ao eixo da barra que eu estou traçando o diagrama, e todo mundo negativo. Com isso, finalizo o meu diagrama do esforço normal do meu pórtico. O próximo esforço a ser determinado agora será o meu esforço cortante. Lembrando que, para cada barra que eu estou analisando e determinando o meu esforço, eu fiz essa observação aqui para você saber que, em relação a essa minha barra 1, o que vai provocar esforço cortante nessa barra são as cargas que estão na horizontal. Para minha barra 2, o que vai provocar esforço cortante são as cargas que estão na vertical. Para minha barra 3, o que provoca esforço cortante nessa barra 3 são as cargas que estão na horizontal. E aqui a convenção, tá? Se eu estiver olhando para a minha esquerda, será positiva as cargas que forem para cima. E se eu estiver olhando para as cargas à direita, será positiva as cargas que estiverem apontando para baixo. Então, na barra 1, coloquei aqui para facilitar o nosso entendimento e vou analisar aqui o meu esforço. Cheguei em A, no apoio A, tá aqui. Apoio A, que é uma seção chave, A. Tem alguma carga para esta barra aqui que provoca esforço cortante aplicado nessa seção? Não. Então, eu só determino o esforço em A. VA igual a 0. Saio caminhando de A e chego até a minha próxima seção transversal, que é quem? B. Chegando em B, existe uma carga aplicada que provoca esforço cortante nesta minha seção. Então, eu tenho que fazer o quê? Criar as seções auxiliares, antes e depois. O antes e o depois. E o antes é o mesmo esforço da seção anterior, porque não houve nenhuma alteração de carregamento aqui, que é quanto? 0. E o depois, o meu B depois, esforço cortante em B depois, eu olho para a minha esquerda e vejo tudo o que tem de carregamento que está provocando esforço cortante. Só tem essa carga aqui, de 30 kN. E eu estou na seção olhando para minhas cargas à esquerda para baixo, é o contrário do que eu convencionei como positivo. Então é menos 30. Antes é 0, depois só tem essa carga para baixo de 30 kN, logo é menos 30. Saio caminhando até a minha próxima seção chave, que eu vou determinar o esforço. É um encontro de barras. Encontro de barras, automaticamente tem que criar duas seções chaves, uma antes e uma depois. Antes e depois. A antes continua o valor do esforço da seção anterior, que é menos 30, e depois é fora do meu elemento estrutural, que é 0. Determinei para a minha barra 1 os meus esforços cortantes. Aqui eu fiz diferente, tá? Eu chamei a barra 1 e tracei logo o diagrama da minha barra 1. Então, olhe, eu estou analisando a minha barra 1 neste sentido aqui. Os valores positivos serão marcados para cá e os valores negativos para cá, internamente, tá? Então, em A deu 0, em B antes dá 0, B depois dá menos 30, aí eu venho e marco menos 30. Em C antes dá menos 30 e em C depois dá 0. Saio juntando meus pontos e com isso eu traço o meu diagrama de esforço cortante da barra 1. Chamei os valores que a gente tinha determinado só para entender visualmente aqui como é que é feito esse meu diagrama barra por barra. Ok? Lembre-se que você está olhando, olha, em relação à minha barra 1, neste sentido aqui. O que é positivo eu marco para cima, o que é negativo eu marco aqui para baixo. Estas marcações a gente faz em escala. Tá? Próxima barra, barra 2. Minha análise de determinação do esforço cortante em relação à barra 2 vai seguir esse padrão aqui. Vão provocar esforço cortante na minha barra 2 as cargas que estiverem
vertical a esta barra, ou ser perpendicular a esta barra, no caso. Aí eu tenho aqui, C é a primeira seção-chave da minha barra 2. É uma seção-chave e é um encontro de barras. Se é um encontro de barras, eu tenho que criar duas seções auxiliares, uma antes e uma depois. A antes está fora, é 0, e a depois está aqui, e eu vou fazer essa análise olhando para a minha esquerda. E vejo o que tem de carga vertical à esquerda dessa minha seção, que provoca esforço cortante. Só teria essa daqui, ó. Ela está à esquerda. Só que ela é quanto? 0. Então, o VC depois também é 0. O esforço cortante em C depois é 0. Minha próxima seção, saio caminhando e cheguei em D. É encontro de barras, automaticamente eu crio o antes e o depois. O antes, aí eu estou aqui e olho em relação à minha seção anterior. A minha seção anterior era 0. Nesse trecho aqui houve perturbação de carga. Houve, que quem é a equivalente a essa minha carga distribuída. 5 vezes 6 dá 30. E como o sentido dela é para baixo e a esquerda sendo para baixo é negativo, porque para cima é que é positivo, o contrário disso é negativo. Então, em D antes é menos 5 vezes 6 menos 30. Em D depois, está fora do meu elemento estrutural, dá 0. A diz, dá 0 porque está fora? Não, porque quando eu fizer o somatório das forças cortante em relação a essa seção, vai dar 0. Eu tenho essa daqui menos 30 e tenho essa daqui mais 30. Aí dá 0. Se eu fizer a análise do mesmo jeito que eu vinha fazendo para as demais seções. E tem que dar 0. Tá? Com isso, eu determinei o esforço cortante nas duas únicas seções chaves que eu tenho para a minha barra 2. Vamos agora traçar o meu diagrama. Me posiciono olhando para a minha barra 2, ó. Aí agora os eixos são esses daqui, de marcação. Os valores positivos são marcados aqui em cima e os valores negativos abaixo. Em C, eu tenho antes e depois, 0 e 0, não teve alteração. Aí em B, o antes é menos 30 e o depois é 0. Então eu saí, encontrei o antes, me junto com o depois. Fechei. Está aqui, olha. Uma carga triangular. E ela é inclinada porque existe uma carga distribuída aqui nesse trecho. Essa análise do formato do diagrama, a gente já discutiu isso lá em vigas isostáticas, tá? Que a gente sabe que onde tem carga distribuída, o esforço cortante, nesse trecho, ele é inclinado. Essa inclinação depende de como? Do sentido do meu carregamento, da minha carga distribuída. Neste caso aqui, a minha carga distribuída que existe entre C e D é para baixo, então a inclinação do meu diagrama com certeza vai dar para baixo. Traçado o diagrama da barra 2, vou fazer análise agora do esforço da minha barra 3. Minha barra 3, o que provoca esforço cortante para a minha barra 3 são as cargas que estão na horizontal, ou seja, estão perpendicular à minha barra. Então eu tenho, primeira seção-chave da minha barra 3 é D. Aí eu tenho encontro de barras. Crio obrigatoriamente o antes e depois. Teve encontro de barras, tem que ter o antes e o depois. O antes está fora do meu elemento estrutural, da minha estrutura, é 0, e o depois está aqui. Então, nesta posição aqui, eu vou olhar para todo mundo que está à minha esquerda, que é tudo isso aqui, ó. E vou ver o que é que provoca esforço cortante em relação a essa minha seção. A gente viu que para esta barra, o que provoca o esforço cortante são as cargas que estão na horizontal. Essa não provoca, até mesmo porque é 0. Aí essa daqui provoca, e esta daqui é na vertical, não provoca. Então só tem uma carga à esquerda que eu estou analisando, desta minha seção, que provoca. Que é quem? Esta daqui, de 30 kN.
Ora, se eu estou nessa seção e ela está, essa carga aqui, está sendo considerada à esquerda desse ponto, está nesse sentido, olha, neste sentido, para cima, neste sentido para cima é positivo. Então está aqui 30 kN positivo. Preste atenção para você dizer, não, mas essa carga aqui, eu analisando em relação a essa seção, é como se ela estivesse do outro lado. Mas não, ela está, olha, a minha barra está toda aqui, então tudo isso aqui está à esquerda dessa minha seção. Se tudo isso aqui está contido na minha barra, nas minhas barras que estão à esquerda dessa seção, então todo o carregamento que acontece nessas barras também estarão à esquerda. Então, quando você for analisar esses carregamentos, subentenda-se que ele está aqui à esquerda. Essa carga aqui para cima, à esquerda, positivo. Saio caminhando até a minha próxima seção. Na seção E, existe uma carga aplicada em E que provoca esforço normal, esforço cortante nessa seção. Se provoca esforço cortante nessa seção, automaticamente eu tenho que criar duas seções chaves, uma antes e uma depois. A antes, ou seja, eu caminhei daqui até essa seção, não houve perturbação de carregamento, então fica valendo o mesmo esforço que eu tinha na seção anterior. O esforço que eu tinha na seção anterior é de 30 kN. Está valendo aqui. Mas se você fizer análise de tudo que está à sua esquerda, só vai encontrar essa cargazinha aqui de 30 kN. Quando chega na seção depois de E, é no espaço, é zero. Mas, confirmando, seria esta de 30 positivo, menos essa de 30 negativo. Por isso que dá zero. Então, esforço cortante em E, depois zero. Traçando o meu diagrama, aí agora, olha, posicionei isso aqui, esses eixos, que a minha marcação se vai dar nesse sentido. Os valores positivos serão marcados aqui para cima e os valores negativos para baixo. Então, eu tenho D antes, 0, D depois, mais 30, em E antes, mais 30, depois, 0. Aí eu venho fazendo o traçado do meu diagrama positivo. Tenho meu esforço cortante na minha barra 3 marcado aqui. Foi feito esses diagramas barra por barra. Eu posso fazer assim? Pode. Não tem problema após cada esforço, para cada barra você fazer o traçado do diagrama. Mas você também tem a opção de colocar todo mundo num diagrama só. Às vezes, ele fica um pouco sobreposto, um diagrama sobre o outro, de uma barra sobre a outra. Mas não tem problema, tá? Se você fizer o desenho bem feitinho, dá para você entender. Basta que seja um pouco organizado para a gravação.